Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais. Os PETs, o PET 4, semana 3 do terceiro ano de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal, essa semana vamos falar sobre o estado de bem-estar social. É recorrente na história da humanidade a preocupação de algumas pessoas com as classes desfavorecidas. No século XIX, após a instalação do capitalismo industrial na Europa e a leva de industrialização para outros continentes, a população encontrou-se em um cenário caótico de miséria, fome, alastramento de doenças e crescimento exponencial da violência e da desigualdade social. Os trabalhadores fabris do século XIX enfrentaram longas jornadas de trabalho que muitas vezes ultrapassavam 12 horas diárias. Eles não tinham direito a descanso remunerado, como férias e descanso semanal, além de não terem previdência e uma remuneração satisfatória que lhes permitisse uma vida digna. Os trabalhadores viviam na miséria, passavam fome e a situação ficava ainda mais grave entre os desempregados. Em meio à crescente onda de reivindicações de direitos e formação de sindicatos vivida na passagem do século XIX para o século XX, surgiram teorias que defendiam que o Estado deveria prover um bem-estar mínimo para a população em geral. Então essa que é a ideia do bem-estar social, né? A ideia de que o Estado, a ideia de que o governo, ele tem que promover um bem-estar mínimo, né? Então ele tem que dar condições mínimas para a população de moradia, de educação, de saúde, né? Então isso que é o que a gente chama de bem-estar social. O estado de bem-estar social, EBS, também denominado Welfare State, foi modelo adotado pelas grandes economias liberais na primeira metade do século XX. A crise de 29, o desemprego, a inflação, o crescimento do movimento operário, a emergência dos regimes antiliberais e a concepção entre grandes corporações monopolistas foram alguns dos fatores que contribuíram para a emergência desse modelo. A base intelectual do EBS é a obra Teoria Geral do Emprego, do Juro da Moeda, publicada pelo economista britânico John Maynard Keynes em 1836. Contrariando a ortodoxia liberal, Keynes afirmava que o Estado deveria intervir no domínio econômico para garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo, medir a relação de trabalho e ampliar a política de assistência. O EBS desenvolveu uma política voltada ao atendimento dos direitos sociais básicos, como saúde, educação e trabalho, salário, transporte e previdência social. O pilar desse Estado estaria na política do pleno emprego. O Estado deveria enfatizar políticas de geração de emprego com o objetivo de criar vínculo social necessário para a estabilidade, a coesão social e a democracia. No âmbito político, o EBS representou uma resposta das economias capitalistas para criar uma sociedade menos vulnerável às crises do sistema e aos apelos do socialismo, que passaram a crescer em todo o mundo com o advento da Segunda Guerra Mundial. Seus defensores afirmavam que um Estado que atendesse às reivindicações por direitos de cidadania da classe trabalhadora produziria funcionários mais dispostos e empenhados. O EBS seria, portanto, fruto de um pacto social entre as diferentes classes sociais e os partidos políticos para priorizar a manutenção da democracia. No final da década de 1960, o EBS começou a sofrer críticas diante da inadequação dos gastos públicos com a Previdência, causados pelo aumento do desemprego e pela recessão econômica mundial, que culminou na crise do petróleo de 1973. Apesar das críticas, permanece como modelo de Estado em alguns países da Europa Ocidental, em especial na Dinamarca, na Noruega e na Suécia. Então, como eu falei para vocês, né, esse estado de bem-estar social seria a ideia de que o governo teria que prover, né, ele teria que garantir algumas coisas mínimas para a população. E isso, esse estado de bem-estar social, ele surge em um período em que a gente vai ter, né, crises que vão assolar o mundo, como por exemplo a crise de 29, que vai jogar na miséria uma grande parte da população, que vai tirar esses direitos mínimos, e também num período que a gente tinha, né, as ideias comunistas e socialistas mais fortes, né? E esse estado de bem-estar social seria justamente uma resposta a isso, né? Então o governo, mesmo capitalista, deveria garantir alguns aspectos da sociedade para que ela se mantivesse bem, saudável, né, para toda a população. O estado de bem-estar social no Brasil atualmente. O Brasil não é uma forte referência ao falar-se em políticas públicas, tomando por base a vivência empírica dos brasileiros. Entretanto, no âmbito mundial, temos políticas públicas valiosas e muito alinhadas à ideia de bem-estar social.
Uma dessas políticas, que se tornou uma política de Estado sancionada pela Constituição Federal de 1988, é a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Apesar da falta de verba, da falta de profissionais e de deficiente estrutura, o SUS é um dos poucos sistemas de saúde totalmente gratuito e que se propõe a atender qualquer cidadão do mundo. Para o SUS, não importa a nacionalidade, a condição socioeconômica, a moradia ou a ausência dela. Enfim, independentemente de qualquer fator, a pessoa tem direito ao atendimento de saúde por esse sistema. Essa é uma política pública brasileira que coaduna com a ideia do Estado de bem-estar social, pois utiliza-se de recursos públicos para oferecer tratamento de saúde a todos os cidadãos que habitam o território brasileiro. Então, embora a gente esteja acostumado a só criticar as políticas públicas, porque a gente sabe que a gente realmente tem casos de corrupção, casos de falta de verba, de falta de estrutura, a gente também tem que salientar coisas positivas. O SUS é uma dessas coisas positivas. O Sistema Único de Saúde é um sistema gratuito e universal. Todos têm direito a ele. É diferente de outros países em que, se você não tiver condições de pagar, você não tem acesso a tratamentos. Bom, outro exemplo de política pública que está embasada na ideia de bem-estar social é a política de educação brasileira. O Brasil oferece gratuitamente educação básica e superior a qualquer cidadão brasileiro e estrangeiro naturalizado ou com visto. A educação básica, educação infantil, fundamental e médio, deve ser garantida a todas as crianças e adolescentes, além de haver políticas públicas para jovens e adultos que pretendem concluir suas etapas. O Estado deve garantir que todas essas pessoas estejam inseridas no quadro discentes de escolas públicas. No caso do ensino superior público, não há uma garantia de que haja vaga para todas as pessoas que queiram ingressar nele, mas há oferta de vagas, totalmente gratuitas. Podemos, portanto, perceber que há uma relação íntima entre a educação brasileira e a ideia de bem-estar social. Então, na educação também, a gente tem uma educação pública que, embora a gente tenha alguns problemas, sérios problemas, ela ainda é pública, ela é gratuita e ela é universal. Todos os brasileiros têm direito à educação. Então, o ensino básico, educação infantil, fundamental e médio, ele é garantido para todos. E mesmo a educação superior, uma graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado também, existem vagas gratuitas. Então as pessoas podem concorrer a essas vagas e terem acesso a educação, o que é diferente de alguns outros países, que se você não tiver como pagar por essa educação, você simplesmente não tem acesso a ela. Outra política pública que se aproxima da ideia de bem-estar social é o programa Bolsa Família. O mecanismo criado em 2003 e convertido em lei em 2004 trouxe um sistema de transferência de renda do governo federal para as famílias de baixa renda terem acesso à alimentação e uma vida digna. Então, o Bolsa Família também é um exemplo dessa política que se aproxima bem da ideia do bem-estar social. Que é a ideia do governo ele transferir renda para as famílias que não têm condições, garantindo assim uma alimentação, desde que essas famílias tenham alguns critérios, como manter os filhos na escola, ter uma renda específica, ok? Bom, pessoal, agora vamos aí às atividades, vamos lá. Na número 1, a crise internacional do capitalismo, ainda em curso, provocada pela irresponsabilidade do sistema financeiro norte-americano, submergiu a economia internacional e, como desastre, representa o segundo grande marco da vitória histórica dos sistemas de interesse. O primeiro, a queda do Muro de Berlim, ruiu como um monumento às avessas, celebrando o fracasso da ousadia tentativa de construir uma sociedade assentada sobre a solidariedade. Sem inovações institucionais. A futura nova sociedade serviu-se do abastamento das instituições políticas predominantes nas democracias capitalistas, partidos e eleições, para o final desvirtuar-se economicamente na contrafação do mercado negro e politicamente de centralização e corrupção burocráticas. Antes da sequela da crise mundial de 1929, também originada nos Estados Unidos, deu-se início de políticas sociais mais sistemáticas e consistentes, lá e na Europa. O desastre iniciado em 2007, ao contrário, ocasionou o desmanche mundial da rede de proteção construída no último meio século. O medo do socialismo havia desaparecido. O socialismo não se manteve como opção realista ao capitalismo contemporâneo, e o mundo pressentia pela primeira vez a sério um capitalismo sem competidores. Então esse texto ele vai falar justamente da diferença das crises, tanto da crise de 29 quanto a crise que a gente vive desde 2007. Que é justamente que hoje você já não tem mais esse medo do comunismo, do socialismo, e é como se o capitalismo não tivesse nenhum competidor.
Nesse texto é caracterizada uma análise do quê? Da crise do estado de bem-estar social, né? Como o estado de bem-estar social foi sendo desmontado na crise de 2007. Número 2, o chamado Estado moderno caracteriza-se por um modelo de organização social do poder político pautado na centralização, racionalização, burocratização, que por meio de leis rege a vida em sociedade. As formas pelas quais o Estado moderno é gerido variam do tempo e no espaço. Assim, no século XX, pode-se dizer que predominam duas formas, o Estado neoliberal e o Estado de bem-estar social, que apresentam características diferentes no que se referem, sobretudo, à oferta de serviços públicos para seus cidadãos. O modelo de gestão estatal neoliberal encontra-se adotado em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, onde o ensino superior, mesmo nas universidades públicas, não é totalmente custeado pelo Estado, enquanto que o modelo de gestão de bem-estar social permanece em alguns países como na Dinamarca, Noruega e Suécia, onde a educação universitária é totalmente gratuita. Outro texto aí, a vida dos estudantes americanos com dívidas acima dos 500 mil. Segundo uma ONG, 20% dos americanos com mais de 50 anos ainda têm que quitar dívidas contraídas para custear ensino. Mais de 43 milhões de americanos têm dívidas do tipo, como o caso de Caroline Chamberlain, formada e pós-graduada em duas das melhores universidades americanas. Ela imaginava que seria uma vida mais confortável que a de seus pais, que jamais foram para a faculdade. Após completar o ensino superior, porém, ela acumulou uma dívida de 238 mil dólares ou 750 mil reais. E hoje rala para quitar as prestações com o salário de professora, aos 29 anos de idade. Eu e meu marido brigamos o tempo todo por dinheiro e pensamos em como sobreviver, pagar as contas e viver como pessoas comuns em Nova York. Ela diz à BBC Brasil. Então, o primeiro texto ele vai falando justamente desses dois tipos de modelo, um Estado neoliberal e um Estado de bem-estar social. O Estado liberal, em que a educação, que é o exemplo trago aí, ela não é pública, ela é particular, ela depende do pagamento, e nos estados de bem-estar social, que a gente tem aí o financiamento do Estado. E aí traz o caso de uma americana aí que deve muito dinheiro por esse ensino. Então, com base no texto do Estado moderno, explique por que os alunos universitários norte-americanos, a exemplo da situação publicada, encontram-se endividados. Os Estados Unidos adotam um modelo neoliberal na economia em que a educação superior não é pública, ou seja, não gratuita. A mesma situação acontece na saúde, nada é público, tudo é particular. Dessa forma, se o cidadão americano quiser ter acesso ao ensino superior ou aos serviços de saúde, ele precisa pagar muito caro, o que significa muitas vezes contrair dívidas para o resto de suas vidas. Então, o Estado ele não propõe a gratuidade nem do sistema de saúde nem do sistema educacional. E se você quiser ter acesso a ele, muitas vezes você tem que pegar empréstimos, e você acaba ficando devendo muito por conta disso. Beleza? Pessoal, todos os textos aí foram retirados do Estude em Casa, do PET 4. E é isso. Boa semana, bons estudos e até a próxima. Valeu!